Boa noite aos internautas, né? É um prazer imenso estar de volta com a nossa segunda parte do estudo do capítulo 15, né? Do Mundo Maior. Essa mesmo? Essa deixa pra baixo. Essa aqui? Essa não é. Ah, essa aqui não. Ou essa. A senhora volta. E aí a senhora avança. Tanto faz. A senhora avança Essa pra cá. aqui, Pra avançar, é. Bom, eu gostaria de fazer uma breve recordação só do que nós falamos semana passada, bem rapidamente, porque alguns não estiveram presentes, e nós estamos tratando nesse capítulo, como os senhores todos já devem ter lido o livro, conhecem muito bem, né, que André está acompanhado pelo o nosso irmão Calderaro, e tendo a última possibilidade de fazer alguma coisa mais no plano espiritual, porque estava terminando o tempo a ele dado para aprendizado, para acompanhar este ilustre irmão Calderaro. Então ele o convida, antes de irmos para as cavernas, que era prometido, vamos então dar uma olhada, vamos ouvir a palestra de Eusébio. E essa palestra estava reservada para pessoas, né, como nós temos aqui, católicos, protestantes das igrejas reformadas, e desdobrados, então, pelo sono. Então, seriam discutidos vários aspectos, né, desta situação de aprendizado, focalizando um tema muito importante, que é justamente esse, né? A divisão humana da fé, os ranços do dogmatismo, o erro de sacerdotes políticos, né? Que houve uma época em que a religião esteve ligada à política, à parte social, e tendo perturbações no desenvolvimento, e entrou para a história, vamos dizer assim, né? Então, com várias escolas também sendo alteradas, e tudo isso resultou de uma forma desagradável, por uma separação da fé, uma religião em relação a Jesus, a religião de Jesus, que é a religião do amor universal. E enaltecida, então, neste momento da reunião, a fraternidade que deve existir entre todos nós, aqueles que convivem, né, com as aflições, ainda como nós estamos aqui na Terra, as aflições de tantos, além das nossas próprias, né? E eu considero assim, foi um slide que nós mostramos semana passada também, as observações de André a respeito desse trabalho, de uma importância muito grande, porque eu vejo que, como nós discutimos na rádio com a Marlene, ela fala, foi um puxão de orelha. Esse é um puxão de orelha para nós, a preleção de Eusébio, né? Então ele nota que, pelo que ele diz aqui, a reunião já começara quando nós chegamos. E não era grande o número de desencarnados, e sim poucas centenas. Então, quando realmente existe um grande número, imagine quantos seriam, porque naquele momento ele via apenas poucas centenas de pessoas, porém assistidos pelo plano espiritual que ali se encontra, que eram considerados cooperadores daquela esfera onde eles se encontravam. E o aspecto deles era de muito interesse, porque eles estavam ajoelhados e como magnetizados, olhando para o rosto do nosso Eusébio, né? Então havia assim, uma grande atração neste momento em que eles ouviam o nobre expositor, e sob uma claridade linda, né, do luar, como ele descreve o cenário. Então nós passamos rapidamente, e no final nós queríamos dizer o que ele disse e o que ficou de perguntas, né, algumas interrogações para nós, né? O que era ser cristão outrora, qual a conduta dos seguidores, dos sectários do Evangelho sobre o dogmatismo, e como fugir ao farisaísmo moderno, o que nos pedia o Cristo, o que faziam antigamente os seus seguidores, como evitar a subversão dos valores espirituais e qual o trabalho específico da religião no mundo, além
do que o que se pede do vosso espírito de crença. Então, novamente, vemos a imagem de Eusébio, e ele se dirige às pessoas dizendo: enquanto a vossa organização descansa, repousa, à distância, o seu corpo físico, né, repousando à distância, vocês estão exercitando para a morte. Interessante essa colocação. Todos nós sabemos que enquanto dormimos, os nossos perispíritos estão desligados ou deslocados do nosso corpo físico, não é? Então, enquanto descansamos, nossas almas estão quase libertas, diz ele, partilhando da nossa fraternidade aqui conosco, a esperança, adestrando sentimentos para a verdadeira vida. Então, outra observação que Eusébio faz é em relação ao nosso cérebro limitado, né? Nós temos uma condição ainda precária, vamos dizer, para sustentar a lembrança de duas encarnações, de duas vidas, né? Então, ele fala, a deficiência do cérebro humano para suportar a carga dessas duas, da simultaneidade dessas vivências, né? Vocês, quando retornarem ao envoltório carnal, provavelmente não irão lembrar plenamente, né? Não terão uma recordação desse momento, daquela hora, né? E se o patrimônio da fé religiosa, ele começa a fazer colocações e fazendo perguntas ao mesmo tempo. Que fazeis de vosso tesouro? Se nós temos um patrimônio conquistado já de fé religiosa, ela representa indiscutível um fator de equilíbrio mental do mundo, esta nossa fé. O patrimônio da fé religiosa, se representa indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, o que fazeis do vosso tesouro? Da fé que nós guardamos, que nós alimentamos, que conquistamos? Esquecendo-lhe a utilização justamente numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem, de trabalho, de entendimento, de construção. Então, está nos chamando à razão. Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca, ele diz, a tempestade renovadora que corrige, que funde princípios e nações, o poder desta fé. Supondo-se possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das letras, das leis divinas, como quem diz, não é fácil assim não. E vocês estão pensando, não é? Vocês estão supondo muito fácil, mas não é bem assim. Por admitir semelhante contrassenso, se nós supomos que estamos numa era de paz exterior, conquistando esta era sem a preparação interior, como ele valoriza e acentua a necessidade da preparação interior do homem no espírito de observação e aplicação das leis divinas. Então, por vocês admitirem semelhante contrassenso, a máquina, como nós falamos semana passada, os senhores devem estar lembrados, a filha da vossa inteligência, vos anula a possibilidade de mais alta inclusão, no reino do Espírito Eterno. Não é? Então, nós temos maior dificuldade para adentrar a espiritualidade e estar mais em contato com a espiritualidade, desde que já estamos dentro de uma vivência ligada à tecnologia, né? Ao avanço da tecnologia. Tudo nos atrai, tudo nos ilude, no bom sentido, e vamos atrás, porque é avanço tecnológico, e tudo que é tecnologia nós estamos atrás. E isso ele coloca não como uma coisa errada, mas que tomemos as devidas providências para que isso não tome conta do nosso tempo, não é? Porque realmente nos anula a possibilidade de mais alta inclusão no reino do Espírito Eterno. Então ele lembra, ou faz uma comparação, nós encarnados, que já encontramos a maneira de estar mais próximos do Cristo, das leis divinas, e que queremos aprender, estamos estudando e nos esforçando. Então ele diz, ser cristão outrora era uma coisa, agora é outra.
a observação do plano espiritual em relação às nossas posturas de cristãos. Ser cristão simbolizava muita coisa: escolher experiências mais nobres, exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino, o padrão de conduta do Mestre Divino, constituindo combate ininterrupto ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança da vitória contra as sombras, triunfo da paz construtiva sobre a discórdia destruidora. E qual era o papel dos seguidores do Evangelho ante o Moloque? Moloque é uma palavra que não é muito usada, né? Mas logicamente nós sempre recorremos ao dicionário, né, para aprender o que não sabemos. E é realmente o nome de um deus pagão, né, do Estado romano, que foi convertido em imperialismo e corrupção, aquele politeísmo todo. Então, era um deus que era muito maldoso, inclusive assassinava crianças recém-nascidas. Então, ele coloca essa palavra, né? Qual era o papel dos seguidores do Evangelho ante o Moloque? Ou então aquelas atitudes do Estado romano convertido em imperialismo e corrupção. Não se expunham os seguidores do Evangelho, eles não se expunham ante a esse quadro a polêmicas picantes ou ao personalismo. Nós podemos dizer, poxa, mas aí nós estamos sendo comparados com seguidores do Cristo que provavelmente eram espíritos muito mais evoluídos do que nós, porque tiveram uma capacidade de tolerar tanta coisa. E nós, como é que nós estamos? Qual é, vamos dizer, até onde podemos chegar em prol dessa meta de nos tornarmos melhor a cada dia, não é? Então, Eusébio diz que eles não se expunham a polêmicas picantes ou ao personalismo. Eles não perdiam as possibilidades preciosas para levantar fronteiras dogmáticas. Então, eles não discutiam e não queriam entrar naquela onda do dogmatismo. Amavam-se entre si, sacrificavam-se em nome do Senhor, oferecendo a própria vida como gratidão ao Cristo, né, que não vacilava em seguir em direção à cruz por amor a todos nós. Esses cristãos ainda mantinham princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo, perdendo vantagens passageiras para conquistar os tesouros celestiais, imperecíveis, sacrificando-se uns pelos outros e morrendo em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Então eram seres realmente definidos como de alta condição espiritual, porque eles abraçaram a causa do Cristo de corpo e alma. Eles guerreavam os desequilíbrios de sua época, de seus contemporâneos, mas não com maldição, nem a fio de espada ou pela prática da renúncia, submetendo-se, sim, a cruéis disciplinas, revelando nas palavras, pensamentos e atos a mensagem sublime do Mestre, que lhe renovara os corações. Será que o aprendizado deles, que o Cristo lhes passava naquela época, é diferente do que nós estamos recebendo agora? Eu acho que é o terreno em que caíram esses ensinamentos, né? O coração deles, a dedicação, a capacidade de entendimento e aquela devotação tão grande, né, a tudo que o Cristo pregava, ensinava, era um amor sem limites. E isso dava realmente a grande coragem para avançar e para conquistar aquilo que o Cristo esperava deles. Entretanto, agora é para nós, olha outro puxão de orelha. Herdeiros que sois daqueles heróis, anônimos e edificados nas promessas do Cristo. Eles estavam edificados nas promessas do Cristo. Que fizestes vós da esperança transformadora? Que fizestes vós da confiança sem vacilação? Onde colocaste a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e lágrimas?
enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco esquecestes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construístes em vós barreiras dificilmente intransponíveis. Dificilmente intransponíveis. Então nós estamos perigando, intoxicando-vos pelo dogmatismo, nos deixando levar, né? Ele falava assim de uma forma muito global, né? Porque ele estava dando lições para pessoas que tinham que levar este conhecimento a outros tantos que também estavam nesta condição. Sistema que não aceitam discussão do que afirmam e estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais, corrompendo-vos pela separação. Então nós construímos sem querer barreiras dificilmente intransponíveis. E assim vamos nos deixando intoxicar por aquelas coisas que vão surgindo na nossa vida, que muitas vezes amolecemos o corpo e deixamos aquilo que estávamos abraçando, a doutrina, com toda o seu manancial de riquezas de conhecimentos, e partimos para outros caminhos. Então, aqueles apóstolos, vamos dizer, aqueles guerreiros, eles abriam, sim, guerra franca em nome do reino de Deus, amor universal e união eterna. Amaldiçoam uns os outros, invocando o príncipe da paz. Agora ele está falando de nós, que nós abrimos guerra franca em nome do reino de Deus, com a maior facilidade, o amor universal e união eterna, amaldiçoando uns aos outros, invocando a Deus, ou a Jesus, o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte violenta. Que delírio, hein? A que delírio chegastes, estabelecendo recíproca concorrência, a imaginária obtenção de privilégios divinos? Nenhum de nós espera por isso. Acho que nós já temos essa conscientização de que não conseguiríamos nada de mãos beijadas, né? E ele continua que outrora os companheiros do Cristo, eles disputavam grandes oportunidades de servir. Todos queriam servir, não deixavam passar a oportunidade. E na atualidade, o que nós fazemos? Ele pergunta: o que vocês fazem? Procurais as mínimas ocasiões de serem servidos. Pedem a luz dos séculos e mantende-vos nas sombras do perverso egoísmo. Oh, meu Deus, estou me sentindo muito mal perante o que nosso irmão está dizendo a nosso respeito. Realmente está abrindo o jogo, né? Olha, vocês tomam uma atitude, porque o caminho não é esse. Alguma coisa está errada em nós, né? Porque estranhas convicções vocês supõem conquistar a redenção, o resgate do gênero humano por Jesus Cristo, ao preço de simples palavras que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Só com palavras, sem atitudes? O que nós queremos na vida? Imperioso, portanto, é reconhecer o caráter sublime de nossa tarefa no mundo, de vossa, nossa, ele dizia vossa, é a nossa tarefa no mundo que nós devemos reconhecer realmente a veracidade desse estar aqui neste momento, vivenciando a vida que estamos levando. Jesus fundou a religião do amor universal. E os sacerdotes políticos, o que fizeram? Dividiram as várias escolas em várias escolas, orientadas pelo injustificável e estreito espírito de seita, o sectarismo. Não é? Então, apesar desse erro lamentável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Olha a extensão da responsabilidade que ele está nos passando. E nós temos que reconhecer isso, né? A essência dos vossos princípios é a mesma que levantou a capacidade daqueles homens agirem como agiam.
Se alguns missionários das verdades religiosas esqueceram a paternidade divina e se deram a desmandos de autoridades e opressão, preferindo a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, serviço de elevação humana e de santificação da terra. É uma tarefa muito ampla, extensa e que nos leva a sérias reflexões e entender e ler muito bem esses textos, né, para podermos abarcar a profundidade do que estão nos colocando, o Eusébio. Não creiam servir a Deus nos serviços da fé, nos templos suntuosos, estarem dentro das igrejas, fazer a quem tem o hábito, né, esse hábito, ou então uma condição mais tranquila para se conseguir o que é preciso. A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino das vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Então a coisa é bem outra, é muito mais séria do que nós podemos imaginar. Não julgueis e esteja a fé consagrada ao menor esforço. Então tudo que nós fazemos, achamos que estamos fazendo muito já, né? Aí eu vou ao centro, eu tomo passe, eu faço tratamento, eu faço a sacolinha do final do ano, eu dou uma doação, eu faço uma porção de coisas, tudo que eu posso eu estou fazendo dentro da doutrina. Mas, voltando para dentro de nós mesmos, após essas chamadas, provavelmente nós vamos encontrar muitas coisas que precisam ser mudadas enquanto é tempo. Os bilhões que se dividiram, agora nós estamos falando das igrejas reformadas. Houveram muitas que se modificaram, que se dividiram, cada uma para o seu lado, né? Então essas que se dividiram são doutrinas cristãs que se distinguiram com o passar dos episódios da história. Conforme ia mudando a história, elas também iam se dividindo, mudando, e apesar do crescimento das diversas doutrinas durante a história, o cristianismo ainda é a religião do mundo, a maior religião do mundo. Desculpa, está repetido. A Igreja Católica Apostólica Romana, só a Igreja Católica Apostólica Romana existe há cerca de 2000 anos, em uns quebrados. Hoje, a divisão cristã com maior número de fiéis, cerca de 1,2 bilhão de adeptos em todo o mundo. E o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil e o México são os dois países com mais católicos nessa população, da população da Igreja Apostólica Romana. E qual é a característica dessa religião? É a tradição autoritária, é a direção do Papa, tudo está sob a direção dele. Ele mora num país simples, lá na Europa, onde existe o maior número de católicos reunidos, e pela tradição e força dos sacramentos, também essa é uma outra característica, a tradição dos sacramentos, né? Então, de forma muito pronunciada, do que em outras igrejas. Se subdividiu por questões teológicas, políticas e sociais. Eu falei semana passada sobre o livro de Leon Denis, O Cristianismo e Espiritismo. Quem não leu, tiver a oportunidade de ler, que o faça, que vão entender muito bem todo esse processo da transformação das igrejas reformadas e o sofrimento que foi para os católicos, não só católicos, aqueles que não aceitavam melhor, né, a religião. Então, Leon Denis conta com muito carinho todo esse problema. E, inclusive, nós vamos ver aqui, depois eu vou lembrar de falar, que incluído nessa transformação, nessa divisão da Igreja Católica, que foi obrigada a mudar, né? Porque outros interferiram, nós vamos ver na sequência. Então, a característica é uma tradição autoritária colocada por alguém, pelo Papa, que tem as suas devidas regalias, condições, com todo respeito a ele. Nós estamos colocando coisas que estamos ouvindo e tirando de literatura segura.
E então, da forma, sacramentos é outra coisa que caracteriza bem a igreja, né? Os sacramentos que batizado, crisma, matrimônio, adoração a Deus, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, o culto dos santos, o culto à Virgem Maria, adoração a Deus e veneração às imagens. E as igrejas ortodoxas, nascida a origem, né, oriental, ela não possuía a figura do Papa, ela não possui a figura do Papa, se organiza por outros meios, né, por meio de um grupo organizado, e a liderança dessa igreja não é o papado, e ela tem uma administração mais espiritual. Ela é mais administrativa e espiritualizada, vamos dizer, a ortodoxa. E as igrejas protestantes? Elas iniciaram por meio de Martinho Lutero, vocês devem estar lembrados disso na história, né? E assim chamadas porque, pois, no surgimento dessas religiões, com a reforma religiosa, as pessoas protestaram contra o catolicismo. E Martinho Lutero foi um deles, né? Então, pela venda das indulgências, seria um argumento que eles estavam contra a Igreja Católica, né? A venda de indulgências, a pregação, a salvação pela fé, acreditava apenas em 2 sacramentos. A protestante, né, que é diferente da católica, acredita apenas em 2 sacramentos, o batismo e a comunhão, e não há celibato. Então as pessoas habitualmente são casadas, os dirigentes, né, o que é diferente do celibato que é exigido dentro da Igreja Católica. E não há celibato e nem adoração de imagens, não tem uma direção exclusiva, são nacionais e no máximo que eles têm é uma assembleia mundial de caráter mais fraterno e consultivo do que liberativo. Então é uma coisa muito mais aquilo que o nosso Eusébio disse no início, Calderaro dizendo para André: essas pessoas que estão desligadas pelo sono e estão lá, são representantes de muitas igrejas, né? De muitas seitas, muitos segmentos religiosos, mas eles estão menos dogmatizados. E como eles já têm virtudes conquistadas, eles têm mais condição de entender o auxílio que irão receber através de Eusébio, diz Calderaro. Então aqui nós estamos vendo que as diversas igrejas têm as suas devidas características, né? Então, a ortodoxa tem os seus hábitos, os seus lemas, a igreja protestante tem outras, e assim, mais uma informação, não tem uma direção exclusiva, são nacionais, e existem diversos grupos dentro das igrejas protestantes. Nós temos, então, o luteranismo, o calvinismo, o presbiterianismo, o anglicanismo, que é semelhante ao catolicismo, e quanto à fé, aos sacramentos e à liturgia. Anabatistas, mas eles romperam com a Igreja Católica e se tornaram, com esse nome, eles estão anabatistas. Batistas, adventismo, metodistas, pentecostalismo em movimento protestante. E o islamismo e cristianismo e judaísmo, essas 3. O islamismo, o cristianismo e o islamismo possuem várias semelhanças e muitas diferenças. Porém, tem um ponto em comum muito importante. São religiões abraâmicas, né? Então, Abraão era um grande representante em todo o tempo, né? E nós sabemos que foi um profeta de grande reconhecimento pela demonstração de uma fé inabalável. Então, essas 3, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, além da existência, elas são agora as que mais vamos dizer assim, se projetam no juízo, além da existência de profetas, líderes religiosos, e o livro sagrado
que compartilham com leis escritas. Então elas têm essa característica, né? Tem um livro de uma lei deles, escrita talvez por eles, a lei da existência de profeta, líderes religiosos, e Jesus é a figura base do cristianismo, uma das principais correntes religiosas contemporâneas. Agora, eu não sei, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, enriquecer a exposição, colocar alguma coisa, juntar a sabedoria de vocês, me ajudarem, fiquem à vontade. Isso aí só demonstra que a preocupação do plano espiritual não é qual é a religião que a gente segue, desde que siga uma, mas o que a gente faz na religião. Veio todo mundo aqui para o Espiritismo, né? A Isabel gosta de brincar, a gente sai do inferno, cai aqui, chega aqui, cai no umbral. Tudo bem, a gente sabe que não é bem assim, mas o que eu faço do conhecimento que eu adquiri no Espiritismo? O que eu faço do conhecimento que eu adquiri na Igreja Luterana? O que eu faço do catolicismo que eu professava? Então, cada uma delas tem uma verdade, como a nossa também tem, porque é um pedaço da verdade integral. Se nós formos observar, cada religião tem um pedaço da verdade integral. Inclusive, a senhora não falou das testemunhas de Jeová, e eu gosto de citar sempre isso. Eles dizem que o paraíso é aqui. Sim, acreditam no paraíso. Não é diferente disso. A terra sendo regenerada não é o paraíso? Sim, poderia ser. Para o nosso nível de prova e expiação, a regeneração já é o paraíso. Então, eles não estão de todo errado. A interpretação é equivocada no nosso modo de entender. Mas o que o Eusébio traz aí? A responsabilidade de cada religião que nós professamos. Não falou do Espiritismo, mas pior ainda para o espírita, porque nós temos o conhecimento vindo direto. E como nós nos comportamos? Essa é a grande questão do discurso do Eusébio, dessa lição. E quantos de nós ainda estamos burlando essas aulas? Exatamente. Muito obrigada. Enriqueceu mesmo. E, realmente é isso, porque no início da palestra, Eusébio já colocou que não é a fé fundamentalmente que nos interessa, mas sim as atitudes. Eu complemento, se me permite. Lógico. Dalai Lama, ele deixa bem claro, foi perguntado qual é a melhor religião, aquela que te faz melhor nas suas atitudes frente ao seu irmão, aquela que faz com que você viva fraternalmente. Então, realmente é isso. Qual é a melhor religião? Aquela que te faz melhor. Aí lembrei de mais uma, aquela que eu gosto de falar sempre, da Madre Teresa. Ela limpando um doente que já não enxergava de tanta ferida que tinha no olho. Ele tinha visão normal, mas não conseguia mais abrir o olho por causa das feridas. E quando ele começou a divisá-la, ele olhou assim: quem é você? Eu sou sua irmã. Bom, a resposta é completamente diferente da que qualquer um de nós daria. Qual é a sua religião? Para um indiano isso é importantíssimo. Minha religião é o amor. Pronto, mais outra resposta que nós não daríamos. Ela já falou qual é a religião dela. Então, pelo menos me diga quem é o seu Deus para eu poder adorá-lo. O meu Deus é você. Porque antes de adorar a Deus, eu preciso, agradecer a Ele o corpo que Ele me deu, me adorando. Para a gente poder depois amar o nosso próximo e aí compreender o que seria amar a Deus. São 3 respostas que nenhum de nós jamais daria, mas ela fechou o quê? Qual é a verdadeira religião? É o amor. Muito bem. Entre nós, essa pergunta começaria: eu sou. Eu. Né? Realmente o personalismo eterno, né? Então, qual a posição de Jesus, que nós já conhecemos tão bem, mas vale a pena relembrar, né? Ele idealiza uma sociedade mais justa e pregava que a melhor forma de servir a Deus é praticando o amor, a caridade, ajudando a quem mais necessitar. Mas, conforme o cristianismo vai avançando, a perseguição para os cristãos vai aumentando cada vez mais.
Então, justamente por isso, porque os cristãos eram muito convictos, né, do seu conteúdo, do amor que eles alimentavam pelo Cristo, aquela energia que o Cristo lhes passava, era tudo muito diferente, né, do que nós vivemos no nosso dia a dia, em contato com os nossos cantos religiosos. Mas não digo que dentro das nossas casas espíritas, das nossas opções religiosas, nós também já não tenhamos passado por, experimentado momentos divinos, né? De interiorização, de reflexão, de sentimento, de presença mesmo de algo mais ao nosso lado. Quantos de nós já não experimentou esta suave sensação de estar acompanhado, de estar sendo assistido? O que você acha? Fala. Ontem foi um dia desses. Ontem foi um dia especial. Até estava falando isso para o meu orientador que está aqui atrás, que não me deixa mentir. Ontem foi um dia especial nesse sentido. Me senti bastante acompanhado, fiquei muito emocionado. As lembranças anímicas e às vezes espirituais que a gente tem, todas ligadas à questão do amor, né, doutora? Sim. Mas uma coisa que me impressiona, tudo isso que a senhora colocou aí para nós, que talvez seja a coisa mais difícil que tem, é a gente entender a questão. O Maida faz essa colocação também. A gente quer materializar a espiritualidade, é justamente o contrário. A questão das formas que o cristianismo, em qualquer das suas vertentes, quer quebrar. Porque o que interessa é o próximo, como o Flávio colocou. Na hora que a gente conseguir enxergar que não interessa o que a gente sente e pensa sobre as coisas, mas o que a gente pode fazer pelo outro, aí a gente vai ter avançado mais e vai ter chegado nessa fase aí, no mundo de regeneração. Porque o exclusivismo não leva a nada. A única coisa que leva é discussão. E ontem eu estava vendo, a minha filha estava estudando, e o estudo dela era ligado a ver o filme do Martinho Lutero, com o Ralph Fiennes. E é interessante a gente ver toda aquela discussão, que a gente talvez tenha participado e não tolerasse os protestantes naquela época, com muitos aqui na casa. Aquilo levou ao quê? As pessoas não tinham acesso ao conteúdo do espiritismo do cristianismo, porque não entendiam latim. Então não havia comunicação, e o que interessava era entender os preceitos cristãos, né? E me impressionou muito, eu até dei uma coladinha aqui no meu repolhinho, que eu trago sempre à mão, aquela parte do começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não importa os milagres, não importa nada, que o que importa é o ensinamento moral que o Cristo nos trouxe, né? Então eu acho que tudo isso aí nos convida à reflexão. É impressionante as ligações da doutrina, o Pentateuco Espírito. Então nós estamos vendo André Luiz, e tem ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, com toda a obra, mostrando a autenticidade, né, que o precursor veio e depois voltou para nos ensinar, não é? O precursor, estou falando do Chico Xavier. Sim. Bem, doutora, mais uma coisa. Sim. A gente está lembrando, começa a falar cada um, a gente começa a lembrar. Qual foi? E lembrei da última aula que a doutora Marlene nos deu aqui. Qual é o maior exemplo de fé do Evangelho? É Jesus falando quem? Quem é o maior exemplo de fé? Um pagão. O centurião. Nunca vi em Israel tamanha fé como essa. Olha, não, para mim não é, Deus não existe, são deuses. Vai saber se esse centurião, para ele podia ser um enviado de Júpiter. Mas é um enviado de Júpiter. Uma vez sendo enviado de Júpiter, ele tem como curar o meu servo, então eu vou lá, né? E assim foi. Não precisa ir na minha casa, eu não tenho a capacidade de recebê-lo, mas eu sei que se o senhor falar que vai curar e pronto, acabou. E a doutora Marlene falou, a presença do centurião era fundamental para a cura do seu servo. Por quê? A fé que ele tinha, o amor que ele tinha. Então, um pagão é o maior exemplo de fé do Evangelho, dito pelo próprio Jesus. Quer dizer, e agora? Né? Quem é que os ateus, aspas, tem os ateus graças a Deus também, né? O ateu
eu não acredito em nada, mas no final do ano ele vai, enche um caminhão de gêneros e vai distribuir. Ele fez muito mais do que qualquer religioso que todo domingo, todo sábado vai à missa, vem ao centro, vai a qualquer culto. Ele fez muito mais. Ele dedicou o ano inteiro dele arrecadando, sabendo também, às vezes, do próprio bolso, às vezes. Eu vou pagar, então, todo mês eu vou guardar um pouco. E no final do ano ele enche um caminhão de brinquedo, de comida. E agora, quem que tem maior fé? Aquele que não acredita em Deus. Depois ele vai resolver isso aí. Mas, naquele momento, ele está praticando o cristianismo. Realmente, Jesus veio nos alertar por uma coisa que está nas nossas mãos. Nós podemos realizar tanto, fazer tanta coisa. E ele faz, nessa comparação que ele fez, né, do que eram os seguidores, os seus companheiros naquela época, quando ele transitava ainda na terra, e o que são os servidores agora. Mais comodismo, mais interesse pelas coisas materiais realmente, mais vaidade, isso infelizmente, e outras coisas que vocês sabem, a gente não precisa colocar, mas dentro das próprias casas espíritas, dentro de templos religiosos, que deveriam ser respeitados de uma forma muito especial. Nós somos testemunhas, e talvez vocês também sejam, de ocorrências lamentáveis. Lamentáveis. E o mais lamentável é saber da extensão dos conhecimentos que Jesus se deixou levar por uma morte tão violenta e sabendo responder, como falamos na semana passada, frente aos intelectuais. Ele respondia à altura, sem maltratar, mas ele respondia com inteligência, altura. E ao lado daqueles humildes que no seu último dia de vida o esculachavam, escarnificaram, não é o termo, mas escarneciam, obrigada. Escarneciam, desprezavam, xingavam. Ele ouvia calado e pedindo: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Ah, sim, mas você está dizendo isso porque você acha que nós vamos chegar ao ponto que Jesus chegou? Ah, quem sabe? Daqui a milhares de encarnações nós cheguemos lá. Mas se Jesus fez esse investimento, é sinal que nós temos condição, né, de poder conquistar uma situação melhor. Então, mas conforme dissemos, o cristianismo avançava, mais ódio e perseguições ocorriam, e aí surgiam contra os seus seguidores e discípulos que se dispersavam, alguns se dispersavam, não aguentavam aquela perseguição, não é? E um dos fatos que realmente desencadeou a perseguição, por quê? Porque o maioral queria ser homenageado, queria ser adorado, né? Então os cristãos não se dobravam, realmente não participavam das cerimônias romanas, não faziam parte do exército romano e não adoravam aquele rei, e sim a Jesus. Então aí a caça aos cristãos ocorre de uma maneira incrível, né? Chegando realmente ao ponto de serem levados às feras, trucidados pelas feras, queimados vivos, jogados para esses animais e crucificados também, né? Por quê? Porque, por causa disso tudo, não idolatravam o imperador romano, né? E assim, não tinham essa liberdade religiosa que nós temos. Imagine aquela época, né, que nós vivemos hoje, né? Não tinham isso e corria um perigo realmente constante. E o primeiro mártir foi aquele que nós todos já lemos o livro, né? Lindo, né? Então, Estevão, né, foi apedrejado até a morte. E no livro que eu disse aos senhores, o Cristianismo e o Espiritismo, nós temos assim um exemplo muito bonito dentro da linha mais espírita, né, do Espiritismo, que Kardec, antes de ser Kardec, ele foi um druida, não é mesmo? E antes de ser druida, ele foi era um
Não era monge, não era monge. Não, John Hus sim, mas antes é Kardec, druida, ele druida e o Hus, né? John Hus. Então, o John Hus, eles estavam todos assim voltados para esta guerra das igrejas, né? Eles lutavam mostrando a realidade, que não era aquilo que a igreja romana queria, vendendo as coisas, dando tempo de vida, perdão, prometendo isso, aquilo. Era um comércio total, né? Então, o Wycliffe, qual é o primeiro nome? Você lembra do Wycliffe? Que o John Hus ligou-se ao Wycliffe, e o John Hus e o Jerônimo de Praga, né? Jerônimo de Praga também defendia com unhas e dentes, né, a parte evangélica, a realidade da espiritualidade, e assim ele também foi queimado vivo, todos eles, né? Então são nomes que estão ligados a nós, né, a nossa doutrina, e que tiveram também o mesmo fim de outros cristãos que foram perseguidos, né? Eu acho que nós terminamos por aqui. Eu adorei ter feito essa palestra, esse tema, e realmente dá pano para manga, né? Porque tem muita coisa que pode ser ilustrada, enriquecida mais a palestra com outros exemplos, mas a gente não pode falar tudo de uma só vez, precisamos estudar mais também, todos nós, né? Eu agradeço pela atenção, muito obrigada. Perguntas, hein? Aberto para perguntas.